Olá, amadas, maravilhosas. Vamos começar o nosso dia, né? E vamos começar o nosso dia lendo mais uma palavra. E hoje diz: namorada da vida, a persistência em acertar o levará ao pódio. Namorada da vida, a persistência em acertar o levará ao pódio. Tudo é uma constância. E tudo é um plantio, né? Precisamos todos os dias colocar uma sementinha. Mas antes de colocar essa sementinha, você tem que entender onde você está, que lugar você tem ocupado. E uma visão clara de onde você quer chegar. Só assim você vai conseguir plantar a semente certa. Sendo assim, não corro com quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Repetindo. Sendo assim, não corro com quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Isso. Eu não posso correr em direção de algo que eu não sei onde é ou o que é. Muitos elementos da nossa cultura fazem analogia ao esporte. Nesse sentido, todo atleta tem como principal objetivo conquistar uma medalha, subir ao pódio, levantar a taça e ser o melhor em sua categoria. Mas na vida, você também está disputando uma importante partida e não pode perder o foco. Ninguém gosta de perder, não é mesmo? Você sabia que a palavra pecado, em sua origem grega, significa errar o alvo? Uau, eu não sabia. Ou seja, é como se estivéssemos caminhando na direção errada em relação ao nosso objetivo. O fato é que não se trata de quem chegará em primeiro ou último lugar, pois é como se cada um de nós estivesse correndo na sua própria maratona, com suas próprias características e obstáculos. Aprendo que na vida o importante não é a velocidade, mas a direção e a constância. Muitos estão em alta velocidade, mas indo para um destino perigoso. Já outros estão caminhando para a direção correta, mas a inconstância os impede de continuar. E eu te pergunto, qual dessas pessoas você é? Aquela que corre com constância, mas não sabe para onde? Ou aquela que corre sabendo para onde vai, mas tem um destino perigoso, que ainda não é um destino certo. Entenda que cada um de nós corre sua própria maratona. Portanto, passamos por processos totalmente diferentes. Comparar nossa trajetória com a de outras pessoas só nos trará desânimo e frustração. Você tem sua própria história. Passou por lutas e a venceu. Hoje, você é simplesmente o resultado de sua escolha de ontem. Como você sabe se tem caminhado na direção correta? Lembre-se de que Deus Pai está ao seu lado, como um técnico dando a você todas as instruções para viver uma vida plena, constante e abundante. Tenha confiança, porque com Deus a vitória é apenas questão de tempo. Aqui ele fala que Deus é o nosso técnico. E é verdade, gente, Deus é o nosso técnico. Ele está o tempo inteiro nos guiando. Mas o mais importante, lá no início ele falou, não corro com quem corre sem alvo. Quem está correndo a sua maratona com você? São pessoas que têm um alvo, que têm um coração próspero, um coração cheio
São pessoas que vão estar ali do seu lado para virar e falar assim: epa, peraí, você tá indo depressa demais. Epa, peraí. Essa pedra você pode desviar assim. Precisamos sim ter amigos, família, um mentor, uma mentora, um coach, um livro. Tudo isso são sementes plantadas. Por quê? Cada pessoa dessa que esteja no caminho do bem, com o alvo e tendo Deus como seu técnico, Ele vai te ajudar na sua maratona também. Fica para vocês a dica da leitura, Salmos 87. Reflita sobre a palavra. Olhe o que essa palavra quer dizer para você nesse dia de hoje, o que ela traz de consciência. Hoje as narrativas é no Pilar Filho. Pilar Filhos. A física quântica nos ensina que a realidade é moldada pelo observador, pois a forma como observamos e vemos as coisas gera uma realidade. Imagine como seria se você começasse a profetizar e a ver seus filhos como obedientes, inteligentes, atenciosos, responsáveis, felizes e sustentáveis. O quântico é o que atraímos, né? Onde você tem colocado sua maior energia? Para fazer o bem, fazer o mal, profetizar, para pensar, para exercer. O bem ou o mal, o caminho certo ou errado, sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Você gasta a mesma energia. Só precisa canalizar a sua energia para o lugar certo. Uma vez atendi um cliente de coach cujo filho de 3 anos estava apresentando alguns sintomas de síndrome de Down. Os professores diziam que ela tinha de levá-lo ao médico, e isso alimentando ainda mais seus maus sentimentos, fazendo com que a tratasse de forma diferente. Ela começou a chamá-lo pelo nome, em vez de chamá-lo de filho, e tratá-lo com dureza. Foi a maneira que ela achou para reforçar para si mesma que ele não tinha problema nenhum. Com isso, começou a exigir muito dele, estabelecendo um relacionamento frio e de cobranças. Ela sentia raiva por ele apresentar alguns comportamentos fora do normal. Em nossas sessões, começamos a declarar e a visualizar esse filho palestrando aos seus 35 anos de idade e sendo muito aplaudido. Esta imagem representava para ela o garoto era saudável, falava perfeitamente e tinha sucesso pessoal e profissional. A possibilidade dele não ser inteligente e não ser bem-sucedido profissionalmente no futuro trazia muita tristeza para ela, que considerava esses valores importantes. Então, ela começou a profetizar e a visualizar essa nova imagem de sucesso. E com isso, seu sentimento em relação a ele mudou. Ela passou a declarar que o amava, pois nem isso conseguia fazer mais. Essas narrativas deram origem a uma mudança, não só na sua vida, como na vida do seu filho e até na vida do marido, na vida familiar. Seu semblante e suas emoções eram outras. O casamento melhorou muito, pois ela estava mais leve e feliz. E tudo se modificou para melhorar apenas, e melhorou apenas porque ela decidiu mudar sua visão. E você? Como tem olhado para os seus filhos? Que palavras você tem dito a eles? Que palavras saem dos seus lábios em relação ao futuro deles?
Quando foi a última vez que você olhou nos olhos do seu filho e disse, eu te amo? Ou você está vivendo só naquele lugar da cobrança, da comparação e da distância? Eu me lembro que o Pedro, meu filho mais velho, eu chamava ele de Pedro. E aquilo era, eu imaginava na minha cabeça que eu chamando de Pedro, eu estava dando essa característica, ele saber quem ele é, eu estava fortalecendo essa identidade dele. Mas ele era triste, né, distante. E aí eu comecei a chamá-lo de meu filho. E chamá-lo de Pedrinho carinhosamente. Isso mudou totalmente a nossa relação. Porque a partir do momento que eu disse meu filho, que eu me refiro a ele, filho, se eu dou um bom dia, filho, eu estou reafirmando, você é meu filho, você está sobre os meus cuidados. Isso vai fortalecê-lo, aliás, fortaleceu como pessoa, como homem, fortaleceu para que ele fosse um bom profissional, porque ele sabe quem ele é. Ele é amado. E você? Como tem chamado seu filho? Te convido hoje a iniciar essa jornada de mudança nas palavras que você joga para os seus filhos. Mude a comunicação, traga-os para perto, fortaleça a identidade deles. E as nossas narrativas poderosas. Eu creio e declaro. Os meus filhos são um presente de Deus para mim. Os meus filhos são abençoados. Os meus filhos são carinhosos. Os meus filhos são saudáveis. Os meus filhos são inteligentes. Os meus filhos são amigáveis. Os meus filhos são educados. Os meus filhos são compreensíveis. Os meus filhos são simpáticos. Os meus filhos são sorridentes. Os meus filhos são organizados. Os meus filhos são felizes. Os meus filhos são inteligentes emocionalmente. Os meus filhos são honestos, são íntegros, são tranquilos. Os meus filhos são bênçãos na minha vida. Os meus filhos me respeitam. Os meus filhos serão prósperos. Profetize. Profetize todos os dias na vida dos seus filhos. Lembre-se, quando eu me escolho, quando eu sei quem eu sou, quando eu me fortaleço, como a gente falou lá no início, com pessoas, lugares, livros, curso, mentores e, antes de tudo, Deus na nossa vida, eu vou conseguir fortalecer todas as minhas relações. E hoje eu já declaro sim, Pai. Declaro na minha vida, declaro na vida de cada mulher que vai ouvir essa palavra, Pai. Que ela possa ter uma vida abundante nos seus relacionamentos. Que da boca delas só saia palavras do bem, só saia positividade, só saia gratidão, Senhor. E que cada mulher possa se escolher todos os dias para viver uma vida sistemicamente, Senhor, positiva,
próspera, abundante. É isso, amadas. Os nossos filhos são a continuidade de nós mesmos. Um beijo para vocês e até amanhã.